pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o José Gabriel e hoje eu vou mostrar para vocês algumas fontes extra-Bíblia que falam sobre Jesus Cristo, ou seja, são textos que foram escritos por pessoas que muitas vezes não eram nem ligadas a Jesus, por Jesus ser o Salvador. Mas como eles eram escritores, historiadores, eles registraram a história. E ao registrar a história, eles registraram sobre Jesus Cristo. Então, eu vou acompanhar aqui agora alguns textos. São 4. E o primeiro é de Plínio, o moço. Plínio era um governador que ele estava tendo problemas com cristãos. Então, ele escreveu uma carta pedindo ajuda sobre como ele poderia lidar com os cristãos. É engraçado a gente perceber aqui, os cristãos estavam dando problemas. Acontece que no início da igreja, assim que todo o movimento começou a se formar, esse texto é ali do primeiro século, aproximadamente, bem próximo de Jesus, próximo ali a 100, 110 depois de Cristo. Então, a igreja era muito perseguida ainda. Os cristãos, eles levavam a culpa e eram presos, muitos eram mortos, passavam por situações muito complicadas. Então, muitos eram presos, como eu falei. Vamos lá para o texto de Plínio, o moço, onde ele fala assim, abre aspas, eles afirmaram que a sua única culpa, seu único erro, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer num certo dia determinado, quando então cantavam responsivamente um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Fecha aspas. Então, esse é um registro histórico de Plínio o Moço, onde a gente percebe a citação de cristãos, de Jesus Cristo, e do comportamento desse povo perante a fé que eles tinham em Jesus, que também é um ponto fortíssimo que nos mostra a devoção a Cristo como Deus e que eles realmente acreditavam que não poderiam negar a sua fé. Tá aí o motivo deles preferirem ir presos, preferirem ser mortos, ao invés de negarem a sua fé. Foi essencial esse movimento no início da formação da Igreja de Cristo, porque já imaginou se eles começassem a trair aquilo que eles acreditavam? Com certeza eles receberam muitas propostas. Fale que você não aceita Cristo como Salvador e nós vamos poupar a sua vida. Não, eu prefiro morrer porque eu creio que Cristo é o Salvador. Me matem, mas eu não vou negar a Cristo. Isso aconteceu com centenas e centenas de cristãos no início da igreja, próximo ali de Cristo. E até hoje, infelizmente, nós ainda vemos muitos cristãos que são mortos pela sua fé. Vamos lá para o segundo texto. Esse é de Suetônio. Também fez um registro muito importante que fala assim: a punição foi imposta aos cristãos, uma classe de homens que aderiu a uma superstição recente e nociva. É interessante a gente perceber mais um padrão de comportamento. Os cristãos estavam sendo punidos. Acaba que os cristãos não eram arruaceiros, mas eles queriam pregar o Evangelho. Eles queriam falar sobre Cristo, sobre as boas novas. Eles queriam falar para todo mundo. Isso acabava incomodando, eles eram vistos como um grupo que estava atrapalhando ali as pessoas e acabavam sendo presos por perseguição também. E esses registros foram feitos justamente por isso. Então, olha como que Deus trabalha. Através de algo terrível, que foi essa perseguição inicial, logo após a igreja ser criada, foi horrível essa perseguição, mas foi através disso que nós temos a maior parte dos registros
e ótimos registros que nos comprovam a existência de Jesus. Vamos lá para o terceiro, de Tácito. Abre aspas. Assim, para calar os rumores, Nero jogou a culpa e puniu com requintes de crueldade uma classe de homens odiados por causa de seus vícios, a quem as multidões chamam de cristãos. Cristo, de quem eles recebem o nome, foi executado por ordem de Pôncio Pilatos, na época em que Tibério era imperador. E assim, essa superstição perniciosa foi contida por breve tempo, apenas para retornar revigorada, não apenas na Judéia, berço da praga, mas até alcançar Roma, lugar onde todas as coisas horríveis e vergonhosas que há no mundo encontram abrigo. Esse texto realmente é fantástico. Perceba a riqueza de dados que ele nos traz. Ele fala de Pôncio Pilatos, ele fala de Cristo, fala dos cristãos e que Jesus foi executado. Realmente tem muito a ver com a Bíblia. A gente percebe nas entrelinhas da história que a Bíblia também é um livro histórico. E talvez se você tenha alguma dúvida sobre a historicidade da Bíblia, fazendo esse paralelo com textos de pessoas que não estão ligadas à Bíblia, são pessoas normais, extra-Bíblia, os textos, eles realmente estão comunicando um com o outro. As informações são parecidas. Agora vamos para o último que eu separei. Esse é o que eu mais gosto de todos. Ele é realmente sensacional. Esse texto, ele é tão bom que ele foi duramente criticado. Falaram muito que esse texto que eu vou ler agora, ele se tratava de uma interpolação, que era falso. Por muitos anos ficou-se essa discussão na academia, mas graças a Deus nós conseguimos, nós não, né? Historiadores, arqueólogos, conseguiram encontrar várias cópias desse texto em vários idiomas. Quanto mais cópias você tem de um texto, e mais essas cópias são iguais umas às outras, principalmente se forem em regiões diferentes, em países diferentes, isso significa que aquele texto, ele realmente é fiel. Se você não encontra divergências entre as cópias, significa que ele realmente faz sentido, que não foi adulterado, que não foi modificado. E, inclusive, cópias egípcias desse texto foram encontradas e sempre com o mesmo conteúdo, atestando, então, a sua veracidade. Esse texto, ele é de Flávio Josefos, que era um judeu. Ele foi escrito muito próximo de Jesus Cristo, ele era contemporâneo de Jesus, e é realmente incrível o registro que Flávio Josefos fez. Inclusive, por ser judeu, ele não era cristão, mas mesmo assim, escutem só qual foi o registro que Flávio Josefos fez. Naquele tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis, ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos. Na verdade, foi seguido não só por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Cristo era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Cristo foi crucificado. Os que o haviam amado durante a vida não abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vêm ainda hoje, tiram o seu nome. Olha só, o texto de Josefos fala de Cristo crucificado, morto, ressuscitou após o terceiro dia e fazia milagres. E Josefos não era nem cristão. Josefos era judeu
e trabalhava muito com o povo romano. Realmente esse, na minha opinião, é o melhor texto que eu já vi fora da Bíblia falando sobre Jesus. Claro que além disso, a Bíblia também é histórica. Hoje nós temos diversas comprovações que a Bíblia conta histórias verídicas sobre reis, sobre locais, a geografia de vários locais, acontecimentos e tudo. Então nós cristãos consideramos também a Bíblia como um excelente livro que podemos confiar em questão de historicidade. Mas talvez tenham pessoas que precisam de ver fora da Bíblia. Eu mesmo tive essa necessidade. Em determinado momento, eu me questionei, será que o que está na Bíblia é correto? E aí eu fui pesquisar e fiquei maravilhado com esses textos que eu encontrei, textos que falam de Jesus e que não são da Bíblia. E vamos combinar, é maravilhoso você saber que o Salvador desse mundo, ele teve a sua vida registrada por várias outras pessoas, mesmo em um tempo tão remoto. Vários escritores e historiadores falaram de Jesus. Isso comprova como Jesus foi importante no mundo. Muito legal, né? Não tem como nós colocarmos que Jesus foi inventado. Até mesmo um ateu, diante de tais fatos e tais textos que nós temos, ele tem que concordar. Jesus existiu, sim. Jesus foi único e mudou a história desse mundo. Isso é muito bom. O que eu queria explicar para vocês hoje era isso. Caso alguém queira ler mais textos a respeito, tem inúmeros. Eu escolhi apenas 4, mas vocês vão encontrar muitos outros na internet. Basta pesquisar no Google textos que comprovem a historicidade de Jesus Cristo. Com certeza vocês vão encontrar muitas opções bem legais. Tchau, tchau.